Ora, muito bem-vinda, Joana. Obrigado por teres aceito o convite da Aventure para o Falar de Desporto. Obrigado pela tua disponibilidade para partilhares um bocadinho da tua história e da tua experiência. Podia-te que te apresentasses para quem nos vai ver. Estás à vontade. Obrigada eu pelo convite, mais uma vez. O meu nome é Joana Teixeira, sou atualmente a responsável pela secção de desporto adaptado do Futebol Clube do Porto, desde 2015. No fundo é isso, sou licenciada em Educação Física e Desporto, tirei um mestrado em Atividade Física Adaptada e sou atualmente doutoranda em Atividade Física e Saúde na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. E no fundo é isso. Tu quase que já respondeste à sua primeira pergunta. Queríamos perceber quem é que é a Joana, como é que foi a tua infância, como é que começou este gosto pelo desporto e depois, mais para a frente, no teu caminho, claramente a tua paixão pelo desporto adaptado. Certo. Sim, nunca fui daquelas pessoas super apaixonadas pelo desporto. Sempre gostei daquilo que o desporto traz para a vida das pessoas, em todas as vertentes, e a forma como o desporto tem a capacidade de desenvolver vários aspectos no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser, na maneira como poderemos vir a ser no futuro. Toda a envolvência que o desporto tem foi isso sempre que me cativou nesta área. Em relação ao desporto adaptado, a minha mãe foi professora de ensino especial durante alguns anos e foi durante esse percurso que surgiu o meu interesse pela área da deficiência. Eu via a minha mãe a chegar a casa e a contar-me o dia-a-dia dela e a partilhar pequenas conquistas que conseguia com aqueles alunos, que para nós, pessoas ditas normais, parece algo completamente banal, como qualquer outra criança sem qualquer tipo de deficiência, mas aquilo era uma conquista muito simples, muito pequena, mas que está muito trabalho atrás e que para aquela criança significa imenso para o desenvolvimento dela e para as competências dela enquanto pessoa. E foi essa alegria que a minha mãe trazia, essa vontade que foi despertando esse bichinho em mim. E foi até que decidi procurar como é que as pessoas com deficiência praticavam desporto e o que oportunidades é que haviam. E eu pensei, bem, isto é juntar aqui dois mundos que me fascinam e realmente, através do desporto, nós conseguimos fazer muito, o que fará então no caso de uma pessoa ou de uma criança com deficiência. E foi a partir daí que decidi ir para a área do desporto, mas já com o objetivo de depois fazer um mestrado em atividade física adaptada para me especializar nesta área. Percebi que realmente então desde cedo tu quase que estavas a definir o teu próprio caminho. Como é que tu analisas o teu percurso académico? Tu já tinhas as coisas definidas a partir de um certo momento ou foste alternando ou escolhendo mediante foste avançando no teu percurso? Sim, eu, como disse, sempre quis a área do desporto adaptado. Aquilo que eu iria fazer no desporto adaptado foi variando ao longo do tempo. Eu comecei muito ligada à área da reabilitação, como voluntária. Tirei o curso de hidroterapia e fazia algumas sessões juntamente com a professora Helena. Era uma área que me fascinava. Entretanto, consegui dar aulas de educação física na escola básica de Gondomar e aí às crianças da unidade de multideficiência e foi uma experiência muito marcante para mim, porque eu tinha 5 crianças completamente diferentes, supostamente para uma hora de aula, e acabei por me voluntariar e estar lá toda a manhã a trabalhar, em que acabava por trabalhar uma hora com cada uma das crianças, lá está, com características completamente diferentes, e eu tive que aprender a conhecer cada uma delas, a perceber de que forma é que eu conseguia chegar a cada uma delas, porque mesmo que os objetivos fossem idênticos em alguns patamares, a forma como nós tínhamos que trabalhar teria que ser sempre ao encontro das características de cada uma, e isso requer tempo e experiência e experimentar vários métodos, experimentar várias coisas até se chegar lá.
essa foi uma das experiências mais marcantes. Também cheguei a implementar aí o projeto de Bóssia Sénior em São Pedro da Cova. Na altura, no mestrado, na disciplina de gestão, tínhamos que fazer um projeto e eu fiz um projeto de Bóssia Sénior, ao qual depois peguei e apresentei na junta, e foi aí que se iniciou o Bóssia Sénior em São Pedro da Cova. E essas foram as minhas principais experiências dentro do desporto adaptado. E depois eu estive a fazer um estágio profissional, nada a ver com o desporto adaptado, enquanto professor de educação física normal. Quando terminou o estágio, tive a oportunidade de ficar no local onde estava, mas eu não me sentia realizado, ou seja, eu sentia que Faltava ali qualquer coisa. Faltava a parte do desporto adaptado, efetivamente. E eu era nova e o que eu queria, não me queria prender já a outras oportunidades, queria continuar a procurar oportunidades na área do desporto adaptado, e então decidi abdicar da oportunidade de trabalho que tinha ali e lutar um pouco mais por aquilo que eram os meus interesses. Felizmente, sem contar, apareceu a proposta do Futebol Clube do Porto. Na altura a proposta foi feita à professora Helena Bastos, e a professora Helena recomendou-me a mim para reestruturar a secção de desporto adaptado, apresentar um projeto, e pronto, e foi assim que foi a minha entrada no Futebol Clube do Porto, e que aí ocupou-me, deu uma volta enorme à minha vida e aos objetivos que eu tinha. Tive que deixar o Bóssia Sénior, a unidade, tudo aquilo os pequenos projetos que estava envolvido, para agarrar este grande projeto, e que mudou completamente, lá está, aquilo que eu tinha em vista para mim, porque a esta hora, se não tivesse um Futebol Clube do Porto, podia ser treinadora de uma modalidade qualquer de desporto adaptado, ou estar na área da reabilitação, e sempre foi um pouco isso que eu imaginei que fosse ser o meu percurso, com a idade que eu tinha 25 anos, não, 24, quando entrei para o Futebol Clube do Porto. Portanto, eu expectava que poder estar à frente de uma secção de desporto adaptado fosse acontecer daqui a alguns largos anos, e que a oportunidade não surgisse como surgiu, mas ainda bem que surgiu, e hoje em dia a parte da gestão é uma área que me apaixona e que procuro aprender cada vez mais e investir nesta área, porque realmente me cativou 100%. Voltando ainda um bocadinho atrás, nós aqui na associação chegámos inclusive a participar no Bóssia Sénior, mas já não foi na tua altura, já foi um bocadinho depois, e ainda participámos. Agora, quando conseguimos comprar um kit o ano passado e fazemos aqui com os nossos participantes, até porque a pandemia também não permite, claro, que nós nos desloquemos. É o que eu digo, tu já estás à frente, não só, como estavas a dizer, na parte de chegares muito cedo a uma secção de desporto, mas também a responder às minhas perguntas, porque eu ia te perguntar exatamente como é que chegas à secção de desporto adaptado, já me disseste, mas se podias falar um bocadinho do teu dia-a-dia, das tuas funções, dos objetivos, das modalidades, se nos podias dar assim uma vista quase de dentro da estrutura e do que tu fazes. Sim, a secção tem várias áreas de intervenção, e eu vou tentar resumir aqui um pouco tudo aquilo que envolve a secção. Só para terem uma ideia, a secção de desporto adaptado já tem mais de 30 anos, e olhar aqui um pouco à história do desporto adaptado, foi pioneiro para o clube, foi algo fora da caixa, digamos assim, naquela altura, querer apostar, um clube grande, querer apostar no desporto adaptado. Até 2015, que foi a minha entrada, os objetivos do clube eram muito mais voltados para uma vertente recreativa e social. Efetivamente tivemos atletas com muito sucesso no clube até essa data, mas não tanto pelo investimento do clube em procurar a vertente competitiva, mas sim porque tínhamos atletas com competências que permitia desenvolver essa área. Claro. A partir de 2015 procuramos então reestruturar com objetivos um pouco mais diferentes, mais voltados para a competição, sem nunca esquecer a área da reabilitação e dos aspectos sociais, que está sempre aqui inerente ao desporto adaptado. Nós temos atualmente algumas modalidades, temos o goalball, que é uma modalidade destinada a pessoas cegas, temos o bóssia, natação adaptada, o ténis de mesa, e o futsal e o basquetebol para atletas com deficiência intelectual.
Temos ainda 2 equipas de formação, que está na modalidade de bóssia e outra no futsal. Sendo que, neste caso, a iniciação para futsal é destinada a crianças com diversos tipos de deficiência, não temos aqui especificamente uma deficiência de atuação, recebemos crianças com diferentes tipos de patologia. Apesar de ser competição, a nossa preocupação é sempre abrir portas a todos. Tanto temos um atleta jovem a entrar na equipa que está a começar do zero, como temos um adulto que está pela primeira vez a praticar um desporto e também é integrado na equipa e trabalhamos dessa forma, como temos atletas com objetivos de alta competição e que também trabalham para tal. Isto dentro do mesmo treino conseguimos dar resposta a estes diferentes tipos de atletas. Fora este contexto desportivo, também temos uma área social sempre em desenvolvimento, agora está um pouco parada por causa da pandemia, mas procuramos fazer muitas formações e ações de sensibilização. É muito frequente fazermos esse tipo de trabalho em escolas, instituições, já fomos a prisões, vários tipos de propostas que nos vão surgindo, quer seja nós irmos às instituições, quer seja receber as instituições nas nossas instalações. Pronto, assim de forma geral é um pouco isso, não sei se tens alguma pergunta mais... as minhas funções, não era isso que tinhas Sim. perguntado. Pronto, a minha função acaba por ser gerir as equipas técnicas, ou seja, escolher aqui os treinadores que nós queremos a trabalhar do nosso lado, fazer a gestão com o departamento médico, como é que cada área vai trabalhar nas equipas, tratar das inscrições dos atletas, as nossas comunicações com as associações ou federações nacionais também passa por mim, o controle dos exames médicos desportivos. Aqui acabo por fazer um pouco de tudo na secção, a gestão do orçamento, o planeamento das deslocações das equipas, a gestão dos equipamentos desportivos das equipas, tudo o que envolve, é muita coisa mesmo para estar aqui a conseguir enumerar. Portanto, é mais fácil se estou a perguntar-me algumas coisas mais específicas e eu explicar. Sim, por acaso agora surgiram aqui 2 perguntas, que era, falando da equipa técnica, portanto de treinadores, por exemplo, qual é a formação e o background que tu e a estrutura procura? Por exemplo, vamos imaginar que existe uma pessoa que tem uma licenciatura em Educação Física e Desporto. Se tu procuras pessoas que já tenham lidado com pessoas com deficiência ou doença mental, ou se estás à procura de alguém só que está a começar, se existe algum critério mais específico? Depende da função que temos disponível. Um treinador principal procura sempre alguém com experiência, se possível, na própria modalidade, na modalidade específica, porque isso traz muitas vantagens para a gestão da equipa. Claro. Quando estamos a falar de um treinador adjunto, aí tanto posso procurar alguém com habilitações específicas na modalidade, ou alguém que nunca teve contacto com a deficiência, mas que tem interesse em ter e vem à procura dessa oportunidade. Nós, os treinadores principais, são todos especializados na área do desporto adaptado, muitos dos treinadores adjuntos também. Nós temos muitos ex-alunos do mestrado em Atividade Física Adaptada ou alunos da licenciatura em Educação Física e Desporto que tiveram a opção de populações especiais e que estagiaram no clube. Nós recebemos muitos estagiários todos os anos, tanto da FADEUP como da ESE. É habitual termos estagiários que passam por várias modalidades, ou seja, percebem a nossa filosofia de trabalho, percebem os nossos métodos, a forma como nós gerimos as nossas equipas, e é mais fácil depois recrutarmos a partir daí. E acontece com frequência haver uma necessidade de ir chamar algum estagiário que já esteve na secção e que mais facilmente se enquadra depois nos nossos trabalhos. Mas também é comum alguém que tomou conhecimento da secção, de outra faculdade qualquer, com a qual não colaboramos, e que se interessa por esta área e pedir para estar durante um tempo na secção, a conhecer o nosso trabalho. Abrimos sempre portas a isso, abrimos sempre a oportunidade a que as pessoas aprendam. Isto porque
eu e muitos dos meus treinadores já também passámos por aí e sabemos o quanto é importante haver o contacto direto com a pessoa com deficiência para conseguirmos desmistificar muitas das coisas e estarmos à vontade no nosso trabalho. E por isso é importante que estas instituições que trabalham diretamente com a deficiência colaborem de forma direta e pronta com estes alunos. Claro. E a outra pergunta, que também era uma pergunta feita no Instagram, que era quais são os profissionais que acompanham as equipas? Ou seja, se existe, para além de ti que estás na estrutura e dos treinadores, se existem outro tipo de profissionais, por exemplo, educadores sociais, psicólogos, por aí. Ok, nós temos um departamento médico completo, à semelhança de qualquer outra modalidade do clube. Neste caso, pronto, temos os treinadores, tenho a mim, tenho o médico, fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista, que trabalham com regularidade com as equipas, seja com o atleta de alta competição, seja com o atleta de formação. É um acompanhamento regular e contínuo. Temos ainda também, de alguma forma, uma forma não tão regular, a parte da podologia, que também tem vindo a ser muito importante, é um elemento que o clube tem acrescentado às equipas e que para nós também tem sido muito vantajoso, porque temos muitos atletas com padrões de marcha não tão positivos depois para o resto do corpo, como para a coluna ou para os joelhos e etc. E conseguimos aqui às vezes melhorar a condição de vida dos nossos atletas através de pequenos ajustes destas ferramentas, digamos assim, que o clube disponibiliza para eles. Ok. Já agora que estamos a falar da equipa e da constituição, se nos puderes responder relativamente ao Porto, como é que é feita, digamos, a captação e a formação dos atletas? Se vocês, por exemplo, dentro de alguma modalidade ou competição específica, se vocês vão procurar atletas ou se simplesmente as pessoas integram e depois, com o passar do tempo, acabam por também fazer parte do desporto de competição e por aí. Ok. Primeiro vou falar da captação e depois encaixo no resto. A captação, nós não temos nenhum método específico de captação, porque felizmente o símbolo ajuda nesse contexto. Nós termos uma criança a praticar desporto adaptado no clube, que se sente bem, que se sente feliz, que os pais reconhecem a mais-valia, o passo-a-palavra acaba por ser o nosso método de captação. Eles estarem noutra sessão de fisioterapia e os pais dizerem, porque é que não vais experimentar, porque isto é positivo, faz bem, todos esses aspectos. E acaba por ser por aí que nós fazemos a captação. É pessoas que vão conhecendo o nosso trabalho e acabam por vir bater à porta e conversar. Até porque nós preocupamos-nos em ter qualidade das nossas equipas, não tanto a quantidade. Ou seja, a partir do ponto em que nós fazemos a captação, nós temos que ter condições para recebermos muitas pessoas. E acaba por não ser essa a nossa preocupação, ou seja, nós queremos dar qualidade a cada um dos atletas que chega, seja ele para a formação, seja para a alta competição. E, portanto, não nos preocupamos em chamar mais atletas, mas em dar os melhores recursos àqueles que já temos. Em relação ao momento da entrada do atleta, depende sempre do nível e das competições, das capacidades que ele tem. Se for um atleta jovem e que ainda tenha que aprender a base da modalidade, como eu disse, temos equipas de formação em algumas modalidades e a nossa intenção no futuro é abrir a formação também nas restantes modalidades, em que tem um contexto direcionado para a formação, o treino é adaptado ao contexto da formação, envolvendo outras crianças, muito mais lúdico, como qualquer outra modalidade do desporto dito normal. Contudo, aqui no desporto adaptado temos uma característica que a formação nem sempre são de jovens. Nós podemos ter um adulto que adquiriu a deficiência recentemente e vai ter que passar por um processo de formação da modalidade, ou então um adulto que tem deficiência e que nunca pratica o desporto adaptado e só agora ganhou, digamos, a coragem de fazer a prática e também tem que passar por um período de formação. Quando falamos em adultos, é mais fácil a integração até numa equipa de competição,
fazendo um trabalho mais individualizado, e depois depende daquilo que o próprio atleta quer. Se o atleta quiser trabalhar para objetivos de mais competição, vai trabalhar. Se o objetivo dele for manter aquele nível de atividade física, competir, mas não pensar em grandes objetivos de competição, também vamos ajustar os nossos objetivos e o nosso trabalho para isso. Ok, obrigado. Passando agora da estrutura Porto para a estrutura a nível nacional, na tua opinião, qual é a situação atual do desporto adaptado em Portugal? Existe alguma relação ao nível que, por exemplo, existe no Porto entre clubes e os agentes desportivos, tendo em conta os agentes desportivos sendo as pessoas que querem participar e fazer competição? Se existe alguma estrutura de apoio, de divulgação e no fundo a tua visão sobre como é que pode haver mais crescimento e por onde é que tem que crescer o desporto adaptado? Foram várias perguntas, eu vou tentar ir juntando. Ou seja, nós temos duas grandes entidades responsáveis pelo desporto adaptado em Portugal, que é a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e o Comitê Paralímpico de Portugal. E cada uma delas faz da melhor forma que pode a divulgação do desporto adaptado. Claro que ajuda a ver grandes clubes com capacidade de dinamizar conteúdo que ajuda na promoção, como o Porto, como o Sporting, como o Braga, que são dois clubes que trabalham com o desporto adaptado. Nós temos até desenvolvido alguns vídeos, não sei se tens acompanhado, temos desenvolvido alguns vídeos sobre o desporto adaptado e depois aquilo toma uma dimensão de partilha grande e que permite nós passarmos a mensagem que queremos sobre o desporto adaptado. E da mesma forma, o Comitê Paralímpico e a Federação também tentam trabalhar com os meios que têm para desenvolver o desporto adaptado. Agora, como é que eu vejo que as coisas poderiam ser melhoradas? Eu acho que passa muito pelas escolas, ou seja, desenvolver mais o desporto adaptado escolar, ou melhor, desporto escolar adaptado, e ajustando se calhar algumas regras, alguma forma de funcionar, introduzir mais modalidades adaptadas nesse contexto e que os professores de educação física tenham mais competências para se sentirem à vontade para trabalhar com as crianças com deficiência e promoverem o desporto adaptado nessas aulas. Tal como haver clubes que façam esse contacto com as escolas e que o professor de educação física, tendo uma criança com deficiência, possa recomendar aquele clube para aquela criança, porque sabe que se vai inserir naquela modalidade e que aquele clube pode dar resposta. Eu acho que esse seria o caminho ideal, era a abertura das escolas e as escolas trabalharem mais com estas entidades e, a meu ver, poderia ser um princípio. Há muito a fazer, efetivamente, mas acho que esse poderia ser um ponto de partida. E com isto também já respondemos a mais uma pergunta que tínhamos, mas eu vou fazê-la na mesma, se calhar para te dar aqui mais abertura da resposta, que é uma pergunta do Facebook do Júnior Alves, que é: o que é que achas que tem que ser feito para adaptar, ser algo mais visível para a sociedade? Achas que ainda existe um bocadinho a falta de conhecimento que existem ofertas desportivas para pessoas com deficiência, nomeadamente no desporto adaptado? Sim, eu ainda encontro pessoas com deficiência, adultas, que nem sonham que podiam praticar um desporto adaptado. E isso põe-nos a pensar como é que é possível. Ou seja, por onde é que esta pessoa andou até agora e como é que nenhum meio de comunicação, nenhum canal de comunicação lhe fez chegar o desporto adaptado. Como é que nunca nenhum médico lhe recomendou uma prática desportiva, que também é outros aspectos importantes para além das escolas, é os médicos prescreverem também desporto para a pessoa com deficiência. Isto também seria um grande passo. Identifico-me bastante com o que estás a dizer, porque nós aqui no contexto em que temos, e desculpa estar-te agora também a cortar um bocadinho a palavra, nós de facto no contexto onde estamos, nos sentimos muito isso, porque temos aqui um grupo ainda grande, de 20 a 30 pessoas, de forma regular, e de facto nós não fazemos um desporto em específico, nós fazemos um conjunto de atividades desportivas que nos ajudam a chegar a um determinado objetivo. E é muito interessante porque, de facto, estas pessoas parece que nunca ouviram sequer falar em desporto, porque ninguém se preocupou com
com essa vertente e existe uma melhoria imensa quando eles começam a praticar, nota-se logo ali após 2, 3 meses de prática, de uma forma regular, que mesmo a nível mental, há nota-se logo uma grande evolução e de facto o que estavas a dizer mexeu comigo porque eu sinto muito isso, de facto não existe. Nós notamos grandes diferenças nos mais novos, aquela faixa etária entre os 13 e os 17, em que estão numa fase de adolescência, estão a encarar se calhar a deficiência com algumas adversidades que nunca tinham se deparado até ao momento, não é? A gente sabe que a adolescência é um momento complicado e o praticar desporto. E o praticar desporto, agora aqui puxando um pouco à camisola, mas é verdade, no Futebol Clube do Porto, dá a estas crianças uma vontade, uma autoconfiança, uma mudança radical na vida delas. Isso é notório em cada uma e os pais também partilham disso, porque passar a usar o equipamento do Futebol Clube do Porto, aparecer nas fotografias no site, aparecer no Porto Canal, a forma como os colegas na escola o reconhecem e o valorizam passa a ser completamente diferente e isto dá uma autoestima às crianças tremenda e ajuda imenso no desenvolvimento delas. Claro, é o jogador ou o atleta do Porto e isso traz muito peso e de facto é muito engraçado de facto existir esse pensamento. O que é que para ti é mais desafiante naquilo que tu fazes? O que é aquela coisa que tu olhas e quando chegas ao fim dizes é mesmo isto? O que é que te desafia? Assim, se for profissionalmente ao meu papel de gestora e olhando ao meu trabalho direto, porque depois podemos levar esta questão a várias áreas, a gestão de diferentes. Eu faço a gestão de muitos treinadores, não é? De várias equipas técnicas e a flexibilidade que, neste caso, acaba por ser o papel de liderança, a nossa capacidade de nos adaptarmos a cada uma dessas pessoas e de cada uma das equipas, porque todos os contextos são diferentes e nós temos que alterar a nossa forma de liderar em cada um destes contextos e de acordo com a forma como cada uma dessas pessoas percepciona as situações. E essa acaba por ser o meu desafio diário. Diariamente, no meu papel, no meu trabalho, esse é o meu desafio. É essa capacidade de termos que nos ajustar constantemente. Olhando a área do desporto adaptado, eu acho que não há assim nenhum desafio que já uma pessoa já não se tenha habituado a lidar diariamente. Não sei. Acaba por ser. Há muitas conquistas nesta área. Eu posso dar um exemplo de ontem. Estávamos no treino de preparação física do goalball. E tínhamos um atleta que dizia que não conseguia saltar para uma caixa, ele já saltava para uma determinada altura, a treinadora quis elevar e o atleta dizia não consigo, e tivemos ali, porque a gente sabe perfeitamente que ele conseguia, porque ele já o fez antes, e era um bloqueio ali mental de eu não conseguir. E quando ele conseguiu ontem, lá está, pode parecer insignificante isto que eu estou a dizer, mas para quem lida diariamente com estes atletas e nos envolvemos, foi uma grande conquista vê-lo ultrapassar. Nós até pegamos qual é a equipa mais difícil que já competiste hoje? E ele disse-nos a equipa, então olha, esta caixa é esta equipa, e quando saltas cá para cima, estás a vencer essa equipa. É um exemplo, mas nós temos muitas conquistas diárias, muitos atletas com muitas limitações motoras e que estão treino após treino a tentar contrariar essa condição e a tentar melhorar, às vezes 1 centímetro mais de alcance. E quando isso se consegue, ou quando um atleta, por exemplo, com deficiência intelectual, nós queremos muito que ele evolua num determinado aspecto e andamos às vezes meses a trabalhar para que ele consiga aquilo e quando consegue, isso é muito grande o sentimento de conquista e desafio superado. E por falar em conquistas, desde já os parabéns pela vitória no Campeonato Regional e o acesso à Final Four do Goalball.
Obrigada. Em relação à situação pandémica, porque é impossível fugirmos a esta situação, como é que foi e como é que ainda está a ser viver esta situação? Se vocês mantiveram os treinos, começaram a treinar, fizeram treinos à distância, via online, como é que vocês passaram por essa situação? Nós, em março, a 13 de março, parámos tudo, fomos todos para casa, parámos todas as atividades e começamos imediatamente nessa mesma semana a trabalhar online, porque nós não sabíamos quanto tempo é que íamos estar parados. Estava a ser uma excelente época com ótimos resultados desportivos, então nós não queríamos que as equipas perdessem muitas das capacidades, porque março estamos naquela fase, a meio da época, em que já temos aqui muitas conquistas no desempenho das equipas. Queríamos manter esse nível, portanto a nossa preocupação foi ter logo os atletas bastante ativos em casa, para assim que fosse possível retomarmos. Contudo, as coisas foram-se prolongando, nós fomos vendo que era impossível retomar, que efetivamente os campeonatos começaram a ser cancelados, mas continuamos a trabalhar online. Por um lado, eu costumo dizer que a pandemia trouxe coisas boas para as equipas e trouxe muita autonomia de treino aos nossos atletas, muito mais envolvência dos pais no treino dos atletas, o que também ajudou os pais a perceberem as reais dificuldades de alguns dos miúdos e a compreenderem algumas das coisas que nós, se calhar, tentávamos transmitir e os pais não compreendiam. A nível técnico, acho que também foi bom para os treinadores, uma fase de muita aprendizagem, em que tiveram que se recriar, tiveram que inventar métodos novos de trabalho. Também aproveitamos muito esse período para formação e para muito diálogo entre os vários treinadores, e aumentar essa comunicação e aprendermos com equipas internacionais. Tivemos contacto com a seleção nacional do Brasil e de Inglaterra, no Brasil natação adaptada, Inglaterra bóssia, foram momentos ótimos. Depois nós em agosto conseguimos ter condições para em agosto retomar os treinos presenciais de forma muito gradual, e em agosto foi muito dos treinos ao ar livre e aos poucos fomos retomando as nossas instalações, com bastante receio, principalmente os atletas com deficiência intelectual. Pensávamos que seria o mais difícil, mas às vezes até são os primeiros a perceber o distanciamento e as regras de higiene e a não falhar, porque metem aquelas regras na cabeça e não falham, e os outros a gente tem que andar sempre a chateá-los. Claro que depois esses atletas têm a falta daqueles abraços e beijinhos que são habituais também neste contexto, mas pronto, vamos trabalhando, vamos tentando manter treinadores motivados, para além dos atletas, porque é importante nunca nos esquecermos que não são só os atletas que desmotivam, os treinadores também desmotivam com tudo isto, e pronto, temos conseguindo vir a trabalhar com alguma normalidade, o que não é o panorama a nível nacional de desporto adaptado. Temos muita sorte de conseguirmos ter instalações próprias e que nos permite trabalhar da forma como temos trabalhado, porque temos consciência que há muitos clubes, muitas associações que não conseguem fazer este trabalho. Eu ia-te até perguntar se podias falar um bocadinho das instalações onde vocês treinam, também até para, se alguém no futuro estiver a ver este nosso momento de partilha, também para saber onde se pode dirigir, onde pode saber mais informações. Sim, o local ideal para encontrar as informações é no Dragão Arena, que é o local onde eu trabalho e costumo estar no meu dia-a-dia, agora não tanto, mas é onde habitualmente me encontro. Mas depois no final da sessão, se quiseres partilhar o meu contacto também no comentário ou assim, não há problema algum de o fazeres. As nossas instalações maioritariamente passam pelo Dragão Arena e pela piscina de Campanhã, sendo que também realizamos treinos no Pero Vaz de Caminha, que é um pavilhão da Ágora, pavilhão municipal. É lá onde também realizamos alguns treinos, nomeadamente de futsal, basquetebol e goalball, sendo que neste momento o futsal e o basquetebol são as equipas que continuam paradas sem qualquer tipo de retorno à prática. Joana, eu acho que falámos de quase tudo. Se calhar podia-te, em jeito de conclusão, uma mensagem que tu quisesses deixar ou algo mais que tu quisesses dizer para quem nos vai ver
e agradecer-te mais uma vez pela tua participação e por este momento de partilha. Olha, a nível da mensagem, eu se calhar diria, falaria para as pessoas no geral, em que, no sentido de darem oportunidade sempre a uma pessoa com deficiência, ou seja, nunca se deixarem ficar pelo estigma ou pela dúvida, que se sintam à vontade para se dirigirem a uma pessoa com deficiência, para falarem com normalidade perante essa pessoa, que existe muitas vezes a forma errada de comunicar com a pessoa com deficiência, que deem uma oportunidade, que se coloquem ao mesmo nível, digamos assim, que não sintam que são mais do que aquelas pessoas, porque a pessoa que está na cadeira de rodas, por exemplo, muitas vezes, mesmo não conseguindo comunicar, é uma pessoa como nós, é um humano que está ali com todas as capacidades intelectuais, mesmo que às vezes possa não parecer, e merecem o nosso respeito e a nossa abordagem de igual para igual, e acho que isso já seria um grande passo. Olha, e já agora também aproveito para fazer publicidade a nós mesmos, as pessoas que vão ver isto no futuro, que passem pelos vídeos da Aventura, a Sociedade IN, que é outro projeto que nós estamos a lançar, que é precisamente isso, para sensibilizar as pessoas para a prática desportiva ser alargada a todos e não só aos ditos normais. Exato. Joana, mais uma vez, muito obrigado. Deixa-me só dizer-te mais uma coisa, agora estamos em tempos de pandemia, é complicado, mas assim que as coisas melhorarem, estamos portas abertas para vos receber, aos vossos alunos, e fazermos aqui alguma atividade em conjunto, nós irmos às vossas instalações ou vocês virem cá e desenvolvermos uma atividade que certamente é motivadora para todos. Olha, fico muito feliz e obrigado pelo teu convite e certamente vamos combinar isso no futuro. Obrigado a todos e até à próxima.